Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast A Bíblia em um Ano é produzido por Ascension. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler tudo de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nela hoje. Este é o dia 4, então vamos lá. Hoje vamos ler Gênesis capítulos 7, 8 e 9, e também voltando aos Salmos, indo lá para o começo, no Salmo 1. Então, preparem suas Bíblias para Gênesis capítulos 7, 8 e 9 e Salmo 1. Alguns lembretes. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. E se você estiver interessado em acompanhar quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar nosso plano de leitura gratuitamente na descrição do vídeo aqui embaixo. E você pode se inscrever no canal para a gente aparecer para você de manhã nos próximos 365 dias. Assim você não vai perder nenhum episódio. Vamos começar. Gênesis capítulo 7. Noé entra na arca. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com toda a sua família, pois tu és o único homem honrado que encontrei em tua geração. De cada animal puro, toma 7 casais, macho e fêmea. Dos impuros, 1 casal, macho e fêmea. E o mesmo dos pássaros, 7 casais, macho e fêmea, para que conservem a espécie na terra. Dentro de 7 dias farei chover sobre a terra por 40 dias com suas noites, e apagarei da face da terra todos os seres que criei. Noé fez tudo o que o Senhor lhe mandou. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio caiu sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, mulher e noras, refugiando-se do dilúvio. Dos animais puros e impuros, das aves e répteis, entraram casais na arca atrás de Noé, conforme Deus havia mandado. Depois de 7 dias veio o dilúvio sobre a terra. Noé tinha 600 anos quando rebentaram as fontes do oceano e se abriram as comportas do céu. Era exatamente o dia 17 do 2º mês. Choveu sobre a terra 40 dias com suas noites. Naquele mesmo dia, Noé entrou na arca com seus filhos, Sem, Cam e Jafé, sua mulher, suas 3 noras e também animais de todos os tipos, quadrúpedes por espécies, répteis por espécies e aves por espécies, pássaros de toda plumagem. Com Noé entraram na arca casais de todos os viventes que respiram. Entraram macho e fêmea de cada espécie, como Deus havia mandado. E o Senhor fechou a arca por fora. O dilúvio caiu durante 40 dias sobre a terra. Ao crescer, a água levantou a arca de modo que estava mais alta que o solo. Dilúvio. A água se avolumava e crescia enormemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre a água. A água crescia cada vez mais sobre a terra, até cobrir as montanhas mais altas debaixo do céu. A água alcançou a altura de 7,5 metros acima das montanhas. E pereceram todos os seres vivos que se movem sobre a terra, aves, animais domésticos e feras e tudo o que fervilha na terra, e todos os homens. Tudo o que respira pelo nariz com alento de vida, tudo o que havia na terra firme morreu. Ficou apagado tudo o que se ergue sobre o solo. Homens, animais, répteis e aves do céu foram apagados da terra. Só ficou Noé e os que estavam com ele na arca. A água dominou sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. Fim do dilúvio. Então Deus se lembrou de Noé e de todas as feras e animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar o vento sobre a terra e a água começou a baixar. Fecharam-se as fontes do oceano e as comportas do céu. E cessou a chuva do céu. A água foi se retirando da terra e diminuiu, de modo que, aos 150 dias, no dia 17 do 7º mês, a arca encalhou nos montes de Ararat. A água foi diminuindo até o 10º mês, e no dia 1º desse mês apareceram os picos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a claraboia que havia feito na arca, e soltou o corvo, que voou de um lado para o outro, até que secou a água na terra. Depois soltou a pomba, para ver se a água havia diminuído sobre a superfície. Não encontrando onde pousar, a pomba voltou à arca com Noé, porque ainda havia água sobre a superfície.
Noé estendeu o braço, pegou-a e colocou-a consigo na arca. Esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. Ela voltou ao entardecer com uma folha de oliveira no bico. Noé compreendeu que a água sobre a terra tinha se escoado. Esperou mais 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. No ano 601, no primeiro dia do primeiro mês, secou-se a água na terra. Noé abriu a claraboia da arca, olhou e viu que a superfície estava seca. No dia 27 do segundo mês, a terra estava seca. Noé sai da arca. Então Deus disse a Noé: Sai da arca com teus filhos, tua mulher e tuas noras. Todos os seres vivos que estavam contigo, todos os animais, aves, quadrúpedes e répteis, faze-os sair contigo, para que povoem a terra, cresçam e se multipliquem na terra. Saiu então Noé com seus filhos, sua mulher e suas noras. E todos os animais, quadrúpedes, aves e répteis saíram da arca por grupos. Noé construiu um altar ao Senhor. Pegou animais e aves de toda espécie pura e os ofereceu em holocausto sobre o altar. O Senhor respirou o perfume que aplaca e disse a si mesmo: Não voltarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Sim, o coração do homem se perverte desde a juventude, mas não voltarei a matar os viventes como acabo de fazer. Enquanto durar a terra, não faltarão semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Capítulo 9. Aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Todos os animais da terra vos temerão e respeitarão. Aves do céu, répteis do solo, peixes do mar, estão em vosso poder. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Eu os entrego a vós, bem como os vegetais, mas não comais carne com sangue, que é sua vida. Pedirei contas de vosso sangue e vida, e as pedireis a qualquer animal. E ao homem pedirei contas da vida de seu irmão. Se alguém derrama sangue de um homem, outro homem derramará seu sangue, porque Deus fez o homem à sua imagem. Quanto a vós, crescei e multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Deus disse a Noé e seus filhos: Eu faço uma aliança convosco e com os vossos descendentes, com todos os animais que vos acompanharam, aves, animais e feras, com todos os que saíram da arca e agora vivem na terra. Faço uma aliança convosco. O dilúvio não voltará a destruir a terra, nem haverá outro dilúvio que devaste a terra. E Deus acrescentou: Este é o sinal da aliança que faço convosco, com tudo que vive convosco para todas as gerações. Porei meu arco no céu como sinal de minha aliança com a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, o arco aparecerá nas nuvens. E recordareis minha aliança convosco e com todos os animais, e o dilúvio não voltará a destruir os viventes. Aparecerá o arco nas nuvens, e ao vê-lo recordarei minha aliança perpétua, a aliança de Deus com todos os seres vivos, com tudo o que vive na terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que faço com tudo o que vive na terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cam e Jafé. Cam é antepassado de Canaã. São esses os 3 filhos de Noé que se propagaram por toda a terra. Noé, que era lavrador, foi o primeiro que plantou uma vinha. Bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cam, antepassado de Canaã, viu a nudez de seu pai e saiu para contá-la a seus irmãos. Sem e Jafé pegaram uma capa, jogaram-na sobre os ombros e, caminhando de costas, cobriram a nudez de seu pai. De costas não viram a nudez de seu pai. Quando passou a embriaguez de Noé e ele tomou conhecimento do que fizera seu filho menor, disse: Maldito Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. E acrescentou: Sejam abençoadas pelo Senhor as tendas de Sem. Canaã será seu servo. Que Deus dilate Jafé, e ele habite nas tendas de Sem. Canaã será seu servo. Após o dilúvio, Noé viveu 350 anos e morreu com a idade de 950.
Salmo 1. Feliz o homem que não caminha aconselhado por perversos, e no caminho de pecadores não se detém, e na seção dos cínicos não assenta. Mas sua tarefa é a lei do Senhor, e medita dia e noite sua lei. Será como árvore plantada junto aos canais, que dá fruto em sua estação, e sua folhagem não murcha. Tudo quanto faz prospera. Não é assim com os perversos. Serão como palha que o vento arrebata. Por isso, os perversos no julgamento não ficarão de pé, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor se ocupa do caminho dos justos, mas o caminho dos perversos se extravia. Pai Celeste, agradecemos muito por Tua palavra. Agradecemos por revelar vosso amor por nós e vossa fidelidade a nós, que vosso amor é imparável e incondicional. E vos louvamos por revelar como usastes até o poder destrutivo da água para renovar a face da terra. Senhor Deus, todos os teus dons, toda a criação podem ser usados para o bem, podem ser usados para o mal, podem gerar vida e podem gerar morte. Tu és bom, tu és o doador da vida e toda a vida está em tuas mãos. Toda a vida está sobre o teu poder. Então, colocamos nossa vida em tuas mãos e sob teu domínio e autoridade neste dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uau, beleza! Então, temos a história de Noé. Ontem, ouvimos como Noé construiu a arca e fez tudo o que Deus lhe ordenou. E esse trecho é muito bom. Sabemos que Noé era um homem justo, né? Aparece várias vezes na Escritura que Noé era justo, que ele encontrou favor aos olhos do Senhor. E tudo que Deus lhe pediu para fazer, ele fez. Noé fez tudo isso, ele fez o que Deus lhe ordenou. E então vieram as águas do dilúvio, e destruíram a terra, e destruíram aqueles que não estavam na arca. E essa é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. E temos o arco-íris no final, no ar, e há algo realmente poderoso sobre esse arco-íris. O arco do arqueiro, que não será usado para a guerra, não será usado para destruição ou morte, mas Deus está baixando o seu arco e dizendo que nunca mais destruirei a terra por um dilúvio. E assim Deus fazendo a paz ao fazer a aliança com Noé e sua família. É algo marcante. E há também essa noção, algumas coisas mudam depois disso, certo? Algumas coisas que Deus torna incrivelmente claras. A primeira é que o Senhor sentiu o cheiro da oferta que Noé fez e disse: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Nem eu nunca mais destruirei criaturas vivas como tenho feito. E assim você tem o sacrifício de Noé e a resposta de Deus é como: sim, eu abaixo meu arco, certo? Mas também você tem, no início do capítulo 9, Deus diz duas coisas. Uma delas é: você pode comer dos animais. E tem um ponto aqui, porque não havia necessariamente um mandamento para comer ou a permissão concedida para comer animais antes do dilúvio. Mas então Deus dá a permissão e também dá uma proibição contra o assassinato. Agora, obviamente, o assassinato já havia sido prescrito, né? Já tinha sido proibido. Já tinha sido citado como algo ruim, certo? Em algum momento... Desculpe, eu disse obviamente... não está no texto que Deus proibiu o assassinato. Eu só acho que isso seria uma daquelas coisas óbvias, né? Mas quem sabe? Talvez eu esteja incorreto. Mas aqui é onde Deus fala no capítulo 9. Ele diz: quem derramar o sangue de um homem por homem, derramará seu sangue, porque Deus fez o homem à sua imagem. E assim, há essa primeira proibição clara, dá para se dizer, contra o assassinato. E a aliança entre Deus e a humanidade está entrelaçada com lembretes do dom de Deus da vida humana e da violência assassina do homem. E isso é uma citação do Catecismo, parágrafo 2260. E eu quero dizer novamente. A aliança entre Deus e a humanidade está entrelaçada com lembretes do dom de Deus da vida humana. Isso é, o dom de Deus da vida humana, que Deus fez o homem à sua própria. Ele diz isso, né? Quem derramar o sangue de um homem por homem, derramará seu sangue, porque Deus fez o homem à sua imagem.
Isso é um presente para nós. Como seres humanos, sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, esse é o dom de Deus da vida humana. E também a violência assassina do homem. E uma das coisas que reconhecemos é que a história de Noé aponta o fato de que os seres humanos, em seus corações, estão quebrados. Ouvimos isso no capítulo 3 de Gênesis, na história da queda. Vimos isso no capítulo 4 com Caim e Abel. E vemos agora, enquanto continuamos na história da quebra do coração humano, que, na verdade, os pensamentos do coração humano são, como diz a Escritura, assassinos. E então, o que precisamos fazer é trazer esses pensamentos, precisamos trazer esses desejos do coração humano sobre o domínio de Deus, sobre o domínio dele. E assim, Deus proíbe, certo, o assassinato e diz: se derramar o sangue do homem, por homem o sangue dele será derramado. Mas também diz que você pode comer dos animais, da carne dos animais. E tem algo de interessante que o catecismo fala sobre isso, nos parágrafos 2416 e 2417. Diz que os animais são criaturas de Deus e ele os cerca com seu cuidado providencial. Então, pelo simples fato de existirem, eles o abençoam e lhe dão glória. Assim, os homens devem aos animais gentileza. E isso é uma coisa importante para se notar. 2417 diz: Deus confiou os animais ao governo daqueles que ele criou à sua imagem. Isso somos nós, seres humanos. Portanto, é legítimo usar os animais para alimentação e vestuário. Eles também podem ser domesticados para ajudar o homem em seu trabalho e lazer. E também a experimentação médica e científica em animais é moralmente aceitável se permanecer dentro dos limites razoáveis e contribuir para o cuidado e a salvação de vidas humanas. Mas é contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem ou morrerem desnecessariamente, ou gastar de forma extravagante com os animais quando os seres humanos poderiam ser ajudados. Mas há essa noção, certo? Onde Deus faz uma distinção aqui de que os animais podem ser mortos e comidos, mas os seres humanos nunca podem. Vidas inocentes nunca podem ser tiradas. E isso é um mandamento dado. Por quê? Porque nossos corações estão quebrados. E talvez não haja nada que revele mais claramente a quebra do coração humano do que a história do que acontece imediatamente após a aliança com Noé. E talvez você nunca ouviu essa história antes. Você já ouviu a história dos animais, ouviu a história da arca, ouviu a história do dilúvio, da pomba, mas talvez nunca tenha ouvido a história dos seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Porque você tem essa história onde Noé entrou na sua vinha, bebeu vinho, ficou bêbado, deitou-se nu em sua tenda e Cam, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus 2 irmãos do lado de fora. Sem e Jafé pegaram uma peça, colocaram sobre os ombros, andaram para trás, eles não viram a nudez de seu pai. E você diz: peraí, por que Cam é amaldiçoado agora? Por que Canaã é amaldiçoado? Porque ele viu a nudez de seu pai? Bom, muitos estudiosos das escrituras acreditam que ver a nudez de seu pai é uma expressão idiomática para essencialmente se deitar com a esposa de seu pai. Essencialmente ter relações sexuais com a sua mãe ou a esposa de seu pai. E isso não seria, nesse tipo de contexto, um ato de luxúria, mas seria, na verdade, um ato de tentar dominar seu próprio pai, tentar humilhar seu próprio pai. E Sem e Jafé não fizeram isso, eles honraram seu pai. E assim você tem Cam sendo o pai de Canaã e Canaã sendo o inimigo do povo de Israel. E assim você tem esse início de, mais uma vez, a quebra das famílias. E isso é uma das coisas que vamos encontrar de novo e de novo, à medida que continuamos a percorrer as Escrituras nos próximos dias. Que quando seguimos as famílias estão consistentemente quebradas. E as famílias podem não ser tão quebradas quanto essa coisa que Cam fez com a esposa de seu pai, mas definitivamente quebradas de muitas maneiras. Mais uma vez, a dignidade que temos como seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, parece acentuar apenas a intenção assassina de nossos corações, nossa disposição para fazer o mal em alguns momentos. Então, o que fazemos? Devemos dizer: ok, Deus, coloco-me sob o seu domínio. Coloco-me sob o teu senhorio. E coloco-me sob a tua graça, porque eu sei que você me chamou para as alturas, você me fez a vossa imagem e semelhança. E ainda assim, em meu coração
estou quebrado. Então assim eu preciso da tua graça. Eu peço pela vossa graça, eu imploro pela vossa graça. E coloco-me sobre o domínio da vossa graça. Bom, gente, vamos continuar essa jornada pela Bíblia. Esse é o podcast A Bíblia em um Ano. E eu peço para vocês se inscreverem, deixarem o like. E, por favor, não guarde esse podcast só para você. Mostra ele para mais pessoas. Manda para quem precisa ouvir a palavra de Deus na vida dela. Ai, ai, eu mal posso acreditar que a gente já começou isso. Essa é a nossa jornada juntos e eu estou rezando por você. Por favor, rezem uns pelos outros e rezem por mim. Deus os abençoe. Meu nome é o Padre Mike.